Bom dia, como é que está? Tudo bom? Aqui, graças a Deus, tudo bom, em paz, na ordem de Deus, no amor de Deus e na paz de Deus. Amém, glória a Jesus. Hoje são dia 12 de agosto de 2026. Nós estamos conversando a respeito de Ezequiel. Mas antes de falar do capítulo 37, vamos falar de Deus, gente. Vamos falar de Deus. Porque se a gente fala de Deus, a gente só tem a ganhar. Só tem a ganhar e nada a perder. Tá? Se a gente aprender mais de Deus, se a gente orar mais a Deus e estudar a Bíblia, a gente só tem a ganhar. Quando você liga para os seus irmãos ou irmãs, fala do amor de Deus, fala da Bíblia, não em discussões, não em alterações, um fica gritando com o outro, porque, gente, estudar a Bíblia é a coisa mais sagrada que tem, é a coisa mais certa que tem. Então, não vamos fazer escândalo da Bíblia. A gente não pode escandalizar a Bíblia, a palavra de Deus, mas a gente pode conversar, a gente pode se entender e falar sobre a Bíblia. É muito importante, gente, que a gente lê, que a gente tenha o conhecimento de salvação, tenha o conhecimento das coisas que estão vindo para nós. É muito importante, tá? É uma coisa assim, mais de sabedoria que a pessoa pode ter é quando a pessoa lê a Bíblia todos os dias. Não é só ler uma vez por semana, uma vez por mês. Eu sou crente. E ler a Bíblia uma vez por mês, não. É ler a Bíblia todos os dias e tentar, pede a Deus para tentar fazer o Espírito Santo de Deus te ensinar o significado daquilo. Porque, gente, a palavra de Deus não é difícil, não. É a gente que tem a mente, a gente pega na Bíblia e quer entender tudo hoje, não é assim. A gente tem que ler todos os dias para poder entender a mensagem de Deus. Porque a mensagem de Deus não é uma mensagem carnal, é uma mensagem espiritual. É a mensagem de salvar a vida, é a mensagem de testar, gente, testar a nossa fé, é uma mensagem de fé, é uma mensagem de poder, sim, é uma mensagem de poder, tá? Porque está escrito no Ezequiel capítulo 34, se a gente estiver andando com Deus bem juntinho, até, até orar para a pessoa ficar boa, a gente ora e a pessoa fica boa. Porque esse é o poder do Espírito Santo, gente. Quando Jesus se ascendeu para o céu, para onde ele está agora com Deus, ele mandou o Espírito Santo aqui para nos ajudar na nossa fé, na nossa caminhada com ele, para nos dar poder de orar para pessoas, para se curar, para ficarem boas, de nos dar poder para acabar com o ódio, né, de outras pessoas, dos nossos inimigos, de nos dar poder para perdoar, nos dar poder para trabalhar, nos dá poder para tudo. O Espírito Santo, no João 6,63 fala, o Espírito Santo é que vivifica. É o Espírito Santo que renova nossas almas. É o Espírito Santo de Deus, tá? É de Deus, tá? O Espírito Santo de Deus que nos ajuda a vencer, a ter vitória contra os pecados. É o Espírito Santo de Deus, gente. Não é, como é que fala, você indo para boate, você sendo homossexual, que te ajuda a vencer os pecados, não. Você está no pecado se você faz essas coisas. Mas quando você vem para Deus, você é uma pessoa nova em Deus. Você tem o mesmo poder que Jesus tinha. Ele falou,
Poderes maiores do que esse eu te darei. Eu vou te mandar o Espírito Santo que vai te guiar para você fazer todas essas coisas e mais. Ele falou, está escrito aqui na Bíblia. Então o Espírito Santo é que vivifica, que renova as nossas almas, que traz vida. É o Espírito Santo que traz vida em nossas almas. Porque quando a gente morre, a nossa carne fica aqui, ó, nesse chão, aqui, ó. É o Espírito Santo, não morre. O Espírito Santo vai de volta. O Espírito da gente vai de volta para Deus. Amém. Glória a Jesus. Então, vamos ler o capítulo 37, né? Os judeus estão lá na Babilônia de escravo entre os anos 600 e 500 antes de Cristo. E Deus veio falar com o Ezequiel para profetizar. Então, no capítulo 37, diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos, os ossos estavam sequíssimos, muito, muito seco. E me diz, filho do homem, poderão viver esses ossos? Deus perguntou ao Ezequiel, profeta Ezequiel, poderão viver esses ossos? E olha a resposta do Ezequiel. Foi uma resposta brilhante. Foi uma resposta perfeita, porque ele era assim, ó. Ele era assim com Deus, tá? Então, o Ezequiel perguntou, e me disse, Ezequiel respondeu a Deus, então me disse, profetiza, no versículo 3, e me disse, filho do homem, poderão viver esses ossos? Deus perguntou a Ezequiel, e Ezequiel disse, e eu disse, Senhor Jeová, tu o sabes. Olha que resposta do Ezequiel, gente. Tu o sabes. O Ezequiel era assim, ó, com Deus. Era assim mesmo, agarrado, porque ele louvava, orava, levantava cedo para estudar. Naquele tempo não tinha Bíblia ainda, mas ele estudava. E eles tinham papéis, pápiros, tá? Que eles escreviam, os judeus escreviam tudo que se passou, tudo que os profetas falaram sobre os judeus, sobre Abraão, sobre Noé, eles tinham papéis escritos. Então, o profeta Ezequiel estudava, por isso que ele era assim com Deus. A única maneira da gente ficar junto com Deus é sobre oração, gente, a respeito de oração e ter tempo para Deus. A gente só tem tempo para praia, só para diversão, só para isso e aquilo. Não estou falando passar um tempo com sua família e que todos nós temos que passar, né? Fazer festa de aniversário em casa, para a família, um bolo, sim, é muito bom, gente. Isso aí não é festa mudanda, não. Agora, pegar saindo, só ter tempo para praia, só ter tempo para isso e aquilo, isso aí é coisa do mundo, do mundo. Então o Ezequiel falou, tu o sabes, Senhor, se esses ossos podem viver. Só Deus é que sabe, gente. Só Deus é que sabe. Deus é o começo e Deus é o fim. É o alfa e o ômega. Só Deus é que sabe. Aí no versículo 4, então me diz, profetiza sobre esses ossos. E diz, olhos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a esses ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis. E porei nevo sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu
ordem, eu ouvi um ruído, enquanto eu profetizava. Eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. Eu olhei, eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia nele espírito. Tá? Então o Ezequiel fez o que Deus mandou ele fazer, profetizar para que o osso venha com osso, o músculo venha com músculo, a pele venha com a pele, do jeito que aquele povo era antes. Ninguém sabe de que povo era esse, que vale era esse cheio de osso. Ninguém sabe, que na Bíblia não se diz. Mas o Ezequiel profetizou, veio osso com osso, músculo com músculo, a pele com pele, mas eles estão mortos, estão lá sem fazer nada. Até quando Deus deu o Espírito Santo dele, aí veio o ar da vida. Aí ele me disse sobre eles, por exemplo, mas não havia neles espírito. Não havia espírito, havia a pele, havia os músculos, havia osso com osso, mas não havia o espírito. É a mesma coisa, uma igreja que está morta. Apocalipse capítulo 3, versículo 1. Deus fala com a igreja dos Sardos: você está morta. Você vai na igreja, está todo mundo lá, andando para cá, andando para lá, mas sem o Espírito de Deus, sem a renovação de Deus. Então Deus falou para Ezequiel: eu vou dar o Espírito para esses ossos. Esses ossos estão sequíssimos, a sua igreja está sequíssima, a sua igreja não opera, a sua igreja não faz milagres, Deus não faz milagre na sua igreja. Por quê? Porque vocês estão mortos espiritualmente, vocês estão secos. É o Espírito que vivifica, é o Espírito que traz para nascer de novo. É o Espírito que traz vida. Isso em João 6,63. 6,63 fala: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Essas palavras são Espírito e vida. É o Espírito que vivifica. Quando a gente morre, o nosso corpo, a carne, morre, apodrece aqui. O Espírito é que vive, que volta para Deus. Então tenta fazer as coisas certas, tenta ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Porque se você não é guiado pelo Espírito Santo de Deus para fazer as coisas que Deus comanda na sua vida, o seu osso é um osso seco. Seco. Você está lá na igreja só na sua carne, mas não no Espírito de Deus. E aí, no versículo, então, eu olhei, e ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz ao Espírito: assim diz o Senhor, vem dos quatro ventos o Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e vieram, e se puseram em pé um exército grande e extremo. Ó Senhor, eu te peço, meu Pai, manda o seu Espírito Santo dos quatro ventos desse mundo. Os quatro ventos desse mundo, para convencer a nós dos nossos pecados, para nos fazer, Senhor, ter mais fé que o Senhor é o Criador. E Jesus é o seu Filho amado, nosso Salvador. Que nós somos pecadores, Senhor. E nós precisamos de um Salvador. E o nome dele é Jesus Cristo, não tem outro nome. Manda, Senhor, o seu Espírito Santo. Vim convencer esse mundo todo, dos quatro partes do mundo,
os ventos. O Espírito Santo, seu Senhor, nos convencer dos nossos pecados. Aí, então fala no Mateus 16, 18. Mateus 16, 18. Deixa eu ver se eu consigo aqui pegar aqui rapidinho. Mateus 16, 18. Fala assim: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nessa Bíblia fala que nós somos o templo de Deus, e as portas do inferno não prevalecerão contra o templo de Deus. Quando você está afirmado com Deus, quando você acredita e quando você é guiado por Deus e você segue a Jesus Cristo, as portas do inferno não prevalecerão contra ti. Pedro morreu, o discípulo de Deus, sim, ele morreu, mas o espírito dele foi para Deus, continuou vivo, está vivo até lá hoje com Deus. Espírito de Pedro, a carne dele apodreceu aqui, ó, nessa terra suja, aqui, ó, a terra dele, a carne dele não subiu. Então é isso, o Espírito, quando a gente está assim, ó, igual Ezequiel era com Deus, juntinho, juntinho, juntinho com Deus, as portas do inferno não prevalecem contra o nosso espírito, porque o Espírito que vivifica, que traz vida à carne, para nada serve, para nada serve. Vamos orar a Deus todos os dias para nos abençoar, para termos um espírito bom, um espírito de Deus, para ter comunhão com o Espírito dele. Esquece a sua carne, esquece de satisfazer a sua carne, de fazer cirurgia, de roupa nova, e disso, e daí de comer coisa boa. A carne para nada serve. É o Espírito que vivifica, que traz a vida. Nós somos o templo de Deus. Nós somos o templo de Deus. Vamos alimentar o Espírito de Deus que está dentro de nós. Vamos parar de alimentar e satisfazer a carne. A carne para nada serve. Eu já li isso e vou ler de novo. O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. João 6,63. E aí fala em Mateus 23, 27. Mateus 23, 27. Fala a respeito dos fariseus, né, que as pessoas estudadas da Bíblia, eles tinham todos os estudos da Bíblia, né, os papéis que estudaram para ser sacerdotes, para ser isso, para ser aquilo na casa de Deus. Olha o que Deus fala para eles. Mateus 23 e versículo 27. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caídos. Sabe o que é sepulcros? É a cova. Sepulcros caídos, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e todas a imundícia. Deus falou para os sacerdotes, para os escrivãos, fariseus, que entendiam muito da Bíblia. Gente, é o Espírito que vivifica, é o Espírito que traz a vida, o Espírito de Deus.
Jesus falou, eu estou indo para o céu, estou indo para o meu Pai, mas eu vou mandar para você o Espírito Santo de Deus, para te ensinar, para te honrar, para te liderar para a salvação. Vamos alimentar o Espírito de Deus, gente, que está na nossa vida, que está dentro de nós. Eu te peço, Senhor, nos dá força para alimentar o seu Espírito dentro de nós. Não deixa mais a gente alimentar essa carne, que essa carne não tem nada que se aproveita. Só destruição, só amarguras, só pecado. Mas deixa a gente alimentar, satisfazer o seu Espírito entre nós. Deixa a gente estudar, Senhor. Mostra a hora de estudar, a hora de louvar, a hora de perdoar, a hora de conversar coisas boas, Senhor. Nós precisamos de Ti. Manda o seu Espírito, Senhor, nesse mundo, para convencer a nós de todos os nossos pecados, para nos convencer, para nos convictar que nós somos pecadores e precisamos de um Salvador. E o nome dele é Jesus. Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém.